Reunião da noite de hoje, onde, mais uma vez, vamos estudar com o nosso querido Birajara Frontin o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trará para as reflexões do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 24, que nos fala sobre a verdadeira desgraça. E durante o momento dos passes, nós teremos com a nossa querida Fátima Ventura também a colaboração com o seu raciocínio em torno da página assinada por Emmanuel, está contido no livro Fonte Viva, que é a lição número 23, cujo título Ante o Sublime. Fazemos sempre essas informações, tendo em vista que nos acompanham através da internet muitos irmãos compartilhando desse trabalho, a quem saudamos neste momento, como saudamos também aqueles que aqui se fazem presentes de primeira vez, aos nossos irmãos que vêm nos visitar também, compartilhando desse instante de estudo, e a todos os que continuam participando do nosso trabalho semanalmente, como fazemos. Então, preparemo-nos para a nossa reunião, fazendo a leitura da página que já está em nossas mãos. A página visa fazer com que nossas mentes se concentrem no objetivo do trabalho da noite. E ela é assinada pelo espírito Icleia, e que vem ao nosso conhecimento, partindo do livro Convite, editado pelo Lar de Teresa, sendo organizadora a nossa querida companheira e irmã Brunilde Mendes do Espírito Santo. E o que nos diz Icleia? Os iludidos. Todos eles passarão ao teu lado. Os que se assentaram nos tronos dourados e julgaram poder reinar sobre os povos pelo infinito dos tempos. Os que, portando a beleza física, pensaram que a idade não lhes deixaria marcas. Os que, erguendo a voz na autoridade que lhes foi confiada, acreditaram que teriam sob seu comando as almas subalternas, sem que a vida as desviasse para outros caminhos. Os que assumiram responsabilidades nas leiras religiosas e julgaram que o rótulo lhes garantiria as posições espirituais mais elevadas, erguendo-se como almas santificadas no conceito do mundo. Os que buscaram na fuga premeditada da vida a solução de seus problemas existenciais, acreditando que o túmulo encerraria definitivamente suas dores e lutas. Todos eles, os que se iludiram, passaram e continuarão a passar ao teu lado, exibindo muitas vezes a máscara da felicidade pelo uso do poder transitório do mundo. Reconhecê-los-ás pelas palavras eivadas de orgulho, pelas atitudes formais, pela voz impositiva. Entretanto, eles somente passaram, e isto porque passaram sem marcar o tempo de sua marcha com qualquer sinal que os identificasse com a força da paz, com o poder do bem ou com a autoridade do amor. Quando os vires passar, não os apontes acusando-os. Procura lançar sobre eles teu olhar de compaixão. Ora por eles, rogando para seus espíritos perdidos nos enganos da vida terrestre o socorro da misericórdia divina. Ora e ajuda-os a se libertarem do cipoal dos erros em que se enredaram por falta de visão espiritual. E lembra-te de que, se teus pés não andaram por esses mesmos caminhos no passado, não trazes contigo ainda bastante luzes para impedir-te desses enganos nos dias atuais. Compadece-te e ajuda-os o quanto possas. Seguindo tua rota, trabalhando e servindo, retifica no serviço os teus próprios enganos de hoje, preparando para teu coração a paz de amanhã. Icleia.
E é sob a vibração desta página tão esclarecedora, meus irmãos, que vamos elevar os nossos pensamentos em prece neste momento. Jesus, como te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estar na noite de hoje. Como te agradecemos, Senhor, pela escolha que fizemos, intuídos que fomos pelos nossos benfeitores amigos, por aqueles que tutelam a nossa vida e nos conduzem os passos na direção do nosso progresso. Realmente, Senhor, aqui estamos mais uma vez para comungar com todos os amigos espirituais, com os nossos irmãos de jornada, comungar dessas ideias renovadoras que hão de nos trazer força, coragem, determinação para prosseguirmos na busca da nossa elevação. Por isso nós te pedimos que tu abençoes os nossos irmãos, o Birajara e Fátima, que vão nos conduzir os raciocínios na noite de hoje. Que, assistido pelos seus benfeitores e amparado, Jesus, pela tua misericórdia e o amor infinito de Deus, possam eles nos clarear a mente, ajudando-nos nessas reflexões que tanto bem fazem ao nosso coração. Assim, que seja pela tua permissão, a permissão de Deus, nosso Pai, a assistência dos benfeitores desta casa, dos dirigentes espirituais que a conduzem, possamos então, de nossa parte, dar por iniciada a reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Como já dissemos, o nosso estudo nesta noite está ainda em torno do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e temos o item 24, que nos fala da verdadeira desgraça, e é uma mensagem assinada pelo espírito Delphine de Girardin, dada em Paris em 1861, e ela assim nos diz: todos falam de desgraça, todos já a experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam e que a verdadeira desgraça não é de forma alguma a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio sem o anjo que nele sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura e que com dificuldade esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento, feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça. Para se julgar um fato, é preciso, pois, ver as suas consequências. É assim que, para analisar o que é realmente bom ou mal para o homem, é preciso que nos transportemos além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que ele chama de desgraça, segundo sua curta visão, cessa com a vida terrena e encontra sua compensação na vida futura. Vou mostrar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vã agitação, é a tola satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que reprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente.
Esperai, vós que chorais. Temei, vós que gargalhais, porque vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e as provas, credoras mais impiedosas do que um bando de infelizes instigados pela miséria, espreitam vosso repouso enganador para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e reponha em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então vos comportareis como bravos soldados, que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas em combates arriscados, em vez da paz, que não pode lhe dar nem glória nem promoções. Que importa ao soldado perder suas armas, seu equipamento e seu uniforme durante a luta, contanto que ele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida a sua fortuna e a sua vestimenta de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Delfine de Girardin. Passamos então a palavra ao nosso querido Birajara, rogando para ele as melhores vibrações de apoio. Que Deus o abençoe. Boa noite a todos e boa noite a todas. E que essa doce e serena paz de Jesus, que já experimentamos dentro da casa de Leon Denis, continue conosco, fazendo com que nosso coração e nossa mente possam se abrirem para todas as informações que são precisas desses espíritos amigos, que dessa forma conduzem o nosso raciocínio, o nosso entendimento, somando-se a tudo aquilo que nós já amealhamos ao longo das nossas reencarnações e transformando em registros. E registros esses que farão com que sintamos cada vez mais filhos de Deus, cada vez mais espíritos imortais. Doutrina dos Espíritos é uma doutrina para reflexão, é uma doutrina para estudo, é uma doutrina que esclarece e que consola. Doutrina dos Espíritos é algo que nós acrescentamos à nossa existência de uma forma que possamos fortalecer os nossos ideais, entrar em contato com o ser que sou, na personalidade que estou, e assim ir concluindo passo a passo a programação reencarnatória que cada um tem em seu poder e que, aos poucos, vamos delineando e formando dessa forma o espírito de acordo com a vontade de Deus. Então, que tenhamos nesta noite essa possibilidade de estarmos juntos, pensando, refletindo e trazendo para cada um de nós o que precisamos de alimento para que a alma possa dar continuidade a esta presente reencarnação. Tudo aquilo que nós vamos conversar hoje, vamos colocar hoje, serve para nós. E dessa forma seria necessário que nós nos abstrairmos de nossos problemas, preocupações, afastemos um pouco e deixamos que nossa mente possa estar liberta para receber esses ensinamentos que esse espírito, Delfine de Girardin, nos traz nessa noite, que nos fala da verdadeira desgraça. Eu confesso que quando eu entrei em contato com esse texto desse livro maravilhoso, que se chama Evangelho segundo o Espiritismo, eu tomei um susto. Tive que ler, reler, entrar em contato, refletir, buscar explicações para entender melhor o que Delfine estava querendo nos dizer
dessa mensagem. E todo aquele conceito de desgraça que eu possuía até então foi se desfazendo. E outros conceitos foram se formando na minha mente e trazendo um conceito mais sincero, um conceito mais direto, um conceito que de fato cabia naquilo que eu poderia esperar de uma definição dessa palavra, desgraça. E nós, principalmente nós aqui do nosso querido Rio de Janeiro, passamos por momentos necessários, né? Porque a gente sabe que o escândalo é necessário, estamos passando por momentos e o que mais a gente ouve é a desgraça que está acontecendo no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta. Tudo isso sob o consentimento de Deus. Porque Deus está dando permissão para que cada um de nós possa enxergar nessa desgraça que nós estamos atravessando o que nós de fato queremos da nossa própria existência nesse momento aqui neste planeta. Então eu tenho que o tempo inteiro me questionar. Eu estou envolvido nesse meio desgraçado. Eu estou envolvido num meio de violência, de dor, de sofrimento. Eu estou envolvido no meio de uma transformação de um planeta de caos, provas e expiações para adentrarmos num planeta mais calmo de regeneração. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que haja essa turbulência. É necessário que nós possamos experienciar e experimentar tudo aquilo que viemos experimentando e experienciando por conta das nossas próprias atitudes do nosso passado, por conta das desgraças construídas por cada um de nós, porque senão não estávamos aqui. Querer dar a responsabilidade de todo esse caos pelo qual nós passamos nesse momento às autoridades, aos outros, àqueles que estão no tráfico, àqueles que são os assassinos, isso não vai minimizar em nada a desgraça que nós temos que experimentar nesse momento. Porque, pelo que eu pude tirar dessa lição, a desgraça também tem o seu fundo bom, tem o seu fundo ótimo, tem o seu fundo alegria, tem o seu fundo completude, tem o seu fundo viver. Então, nós vamos pensando não apenas em trazer e fortalecer em nós essa palavra de desgraça, com a conotação que nós viemos até então tendo contato com ela. Então, vamos aqui pegar alguns trechos desse evangelho, vamos fazer um questionamento para que a gente possa refletir e vamos elaborar aqui conosco mesmo, dentro da lição, uma das prováveis respostas. E um dos textos nos fala assim: um fato que acarreta consequências funestas é mais desgraçado que um que, a princípio, causa viva contrariedade, mas que acaba por produzir o bem. Aí, quando a gente lê isso, sem que a gente possa se aprofundar nessa questão que esse Espírito traz para todos nós, como que uma desgraça pode ocasionar um bem para todos nós. E aí vêm os exemplos que são dados. Todas as vezes que nós experimentamos, e essa semana algumas pessoas devem ter experimentado uma tempestade, um vento muito forte e uma tempestade muito forte. Quando nós estamos vivenciando essa tormenta, essa tempestade, nós estamos já elaborando em nós e advindo uma desgraça que virá a partir dessa tempestade. Mas a gente esquece que essa mesma tempestade vai limpar do planeta, do local onde ela está acontecendo, os miasmas.
e dessa forma eu possa respirar melhor. Então a gente só vê, e a gente tem esse hábito, né, de ver só o lado ruim daquilo que acontece conosco e esquece de ver o lado bom de tudo que acontece conosco. Por que que em tudo tem um lado bom? Se a gente for procurar perceber, saber e vivenciar isso, nós vamos perceber que de tudo também tem um lado positivo, um lado bom. É porque tudo é de Deus. E se tudo é de Deus, em tudo haverá de ter alguma coisa boa. Só que o nosso olhar, a nossa visão, o nosso pensamento, a nossa vontade, ele está sempre sendo direcionado para as coisas que não são boas. E isso tem muito a ver com a energia onde nós estamos mergulhados, que é uma energia de provas e expiações. Então eu tenho uma tendência de que, como um imã, eu ser atraído para as coisas que não são boas, ao invés de pensar que de tudo a gente tem um lado positivo a ser considerado. Mas nós massacramos e somos massacrados pelas notícias que nos ferem o coração, pelas notícias que desarmoniza a nossa mente. Então eu preciso de tudo que acontece comigo, ou de tudo que acontece em torno de mim, eu buscar o que é positivo nisso, né? E depois que eu comecei a entrar em contato com essa lição, eu comecei a fazer esse exercício. E sempre achei alguma coisa positiva em toda dita desgraça que acontece comigo ou que acontece com os meus irmãos. Então é necessário que a gente reforce em nós esse fator positivo, porque eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho força, eu tenho luz, eu tenho poder, eu tenho amor, eu tenho tudo de bom dentro de mim. Então não é possível que nós, quando estamos diante de uma situação, não acessemos esse ser de Deus que está em mim, que reside em mim. Eu sou o seu filho, eu sou o seu herdeiro. Sou o co-criador deste universo com Deus. Uma responsabilidade muito grande que nós carregamos. E eu não consigo ver Deus pensando na negatividade. Eu não consigo ver Deus apenas mergulhado em desgraça e tirando daí as coisas que não são boas. Tudo tem um motivo de ser. É como dizem, né? Nenhuma folha cai sem que Deus saiba. Então, tudo que está acontecendo no nosso planeta tem o conhecimento de Deus. Agora, nós, como seus filhos, como seus herdeiros, como seus co-criadores, temos que, como obrigação e dever, procurar reforçar aquilo que o Pai quer para cada um de nós. E que o Pai quer para cada um de nós é só coisa boa. Não tem coisa ruim. Não tem a desgraça que nós viemos até então entendendo como tal. Não, é tirar dessa desgraça aquilo que eu posso trazer para mim como aprendizado, como algo positivo e reforçar isso em mim. Aí vem uma questão que a gente pode perguntar assim para a gente refletir. E vocês pensem, né, numa resposta que vocês poderiam encontrar para essa questão. Onde está a verdadeira desgraça? Onde é que ela se encontra? Né? Olha que questão boa. Né? Se nós fôssemos fazer um debate, um trabalho onde todos nós pudéssemos trocar as nossas ideias, nós teríamos uma riqueza de detalhes, porque cada um teria que trazer dos seus registros aquilo que entende por desgraça e onde ela se encontra. Será que a desgraça está dentro de mim? Será que a desgraça está dentro do outro? Será que a desgraça está no universo? Onde é que se encontra essa desgraça? Né? E numa provável resposta, que eu achei fantástico e que isso mudou em muito, né, o meu entendimento sobre o significado real
do que é desgraça, diz que está nas consequências desastrosas dos nossos maus procedimentos. Gente, vamos parar para pensar nisso, porque isso é profundo demais, né? Isso é profundo demais. E muitos de nós ainda não se deram conta de que cada um de nós é corresponsável por tudo isso que está acontecendo. Porque em alguns momentos das minhas reencarnações, eu não fui coisa boa. E vou confessar para você, não sou até hoje, né? Então, falei baixinho, né? Então, a gente vai, pouco a pouco, a partir do entendimento que a gente vai tirando dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, isso que eu preciso, o espírito, a necessidade do espírito, não é a necessidade do Bira, é a necessidade do espírito que está Bira. Então a gente começa já a elaborar a nossa vida diante da necessidade que o espírito tem, de que o espírito solicita, de que o espírito quer. Mas para tanto, eu preciso anular um pouco essa personalidade. Eu preciso deixá-la um pouco de lado, esquecer um pouco o ego e começar a trabalhar com o self. Mas isso é um processo que demanda tempo e a gente sabe que a natureza não dá salto. E por a natureza não dar salto, é necessário que a gente comece ou que a gente dê continuidade. Mas para aqueles que ainda não conseguiram começar, que comece já. Porque no dia que eu comecei, eu entendi que todas as questões que eu precisava para dar curso à minha vida estava na doutrina dos espíritos. Estava exatamente nessas questões que me traziam os esclarecimentos necessários para que eu não mais considerasse desgraça como sendo algo só ruim. E eu pudesse tirar de todas essas desgraças aquilo que fosse bom. Está na consequência desastrosa, nossas, nos nossos desastres, dos nossos maus procederes. Ou seja, a desgraça em si não tem o menor valor. O valor se dá às consequências que advêm da desgraça. Dá para manipular isso na mente, dá para entender, dá para introjectar, dá para aceitar, né? Porque se existe uma desgraça, como a desgraça da tempestade, que todo mundo acha que é uma desgraça, vai cair morro, vai matar gente, vai isso, vai aquilo outro. Nada é à toa e nada é por acaso. Passamos pelo que temos que passar, por conta de nossas dívidas, de nossos débitos passados. Mas a tempestade também alivia o ar. Faz várias pessoas respirarem melhor. Olha o positivo, olha a coisa boa. Mas por que a gente bate na mesma tecla, né? Só valorizando o que não é bom. E aí vem um outro trechinho do Evangelho que diz assim: nossos maus procedimentos de hoje, isso é para a gente pensar, refletir, está no Evangelho. Delfine de Girardin que nos diz que os nossos maus procedimentos de hoje prenunciam o decorrente e inevitável sofrimento de amanhã. Será que alguém tem alguma dúvida disso? Hoje, nós não podemos mais dizer que nós não sabemos. Teve uma época nas nossas reencarnações que eu errava, que eu matava, que eu fazia tudo de errado na minha vida porque eu não sabia. Era ignorante de ignorar, de saber. Eu não sabia, então eu fazia. Mas hoje não dá mais para ser assim. Hoje, aquele que diz, fiz errado porque não sabia, não tem mais como sair com essa desculpa, né? Hoje a gente tem o advento da internet que nos leva a
todos os conhecimentos que são necessários a cada um de nós, basta querer. Agora, se a gente fica na internet fazendo joguinho, vendo bobagem, né, fazendo coisas que não deve, é lógico que a gente vai continuar fazendo sem saber. Mas as oportunidades, elas estão nos sendo dadas. Nossos maus procedimentos de hoje prenunciam, já nos anuncia o que vai acontecer amanhã conosco. Sofrimento. E aí, a gente sabe, porque a doutrina ensina para a gente, que a dor para todos nós que estamos reencarnados no planeta de provas e expiações, ela é necessária. Ela é necessária, nós teremos que passar pela dor. Mas o sofrimento é opcional. Eu vou sentir a dor. Mas essa minha dor vai me trazer um sofrimento maior, se é que a gente pode quantificar o sofrimento, mas eu vou sentir um sofrimento maior ou menor para minha dor, dependendo dos meus atos. Dependendo exatamente disso que ela fala aqui, dos meus maus ou bons procedimentos. Então, em tudo, eu tenho que me questionar. Eu tenho que exatamente fazer o que a Aurélio Agostinho, o Santo Agostinho, né, de Hipona, da Igreja Católica, nos traz como um exercício, nos traz como um caminho. De todas as noites, a hora você escolhe, de manhã, de tarde, de noite, mas que num momento do seu dia, você entre em contato consigo mesmo e procure ser sincero, ser honesto, ser transparente. O que eu fiz hoje e que não deveria ter feito? A quem eu respondi mal? A quem eu tratei mal? O que eu deixei de fazer e deveria fazer e não fiz? E o que é mais importante para nós nesse momento das nossas reencarnações aqui na Terra? Não é nem o fazer, é o pensar. O que eu pensei hoje e que não deveria? O que eu deixei de pensar? Que momento em que eu soube que uma pessoa estava passando mal e eu não fiz as minhas orações? Em que momento eu pude ver, sentir que uma pessoa estava necessitada de um auxílio e eu não estendi as minhas mãos? Então eu tenho que me fazer esse questionamento todos os dias. Porque é dessa forma que eu vou entrar em contato com quem? Com outro? Não, comigo mesmo. Com esse ser que sou eu. Com esse espírito imortal. Com esse ser que para sempre estará na sua caminhada evolutiva de acordo com o seu livre-arbítrio e de acordo com a vontade do Pai. Então que a gente possa, né, de certa forma, entrar em contato conosco mesmo e seguir ipsilítere o que os espíritos estão colocando para nós. Porque é de espíritos que já passaram por várias situações nos seus passados também e que têm as suas experiências e que hoje estão nos alertando. Olha, eu acho bom você fazer dessa forma, porque, né, senão pode acontecer com você determinado... E às vezes a gente não dá trela, né? Eu sempre faço essa questão, já devo ter feito aqui. Quantos por cento você vive a sua vida material? Né? E isso eu fiz num grupo, numa atividade, e uma senhora muito alegre, muito jovial, muito bem vestida, bem pintada, com várias correntes de ouro, muito bem com ela mesma. E ela sorrindo muito, né, achando que ela estava fazendo certo na vivência dela. Não, eu vivo para a matéria 99%, quase 100%, né? E aí vem a outra pergunta, né? E quanto é que você vive, vocês vivem para a sua vida espiritual? Se ela vivia 99%, sobrou 1%.
Aí vem aquela questão que acaba com a gente, né? Que faz a gente pensar e mudar as nossas atitudes. Mas assim, vocês sabiam que nós vamos desencarnar, né? Todos nós sabemos disso. Porque a gente sempre pensa que é o outro que vai desencarnar, né? Eu não, o outro que vai. Né? Como se desencarnar fosse algo, né, tão ruim que eu não desejo para mim, eu desejo para o outro. Né? E aí a gente pergunta, né? Nós vamos desencarnar. E quando nós desencarnarmos, o que a gente vai levar? Ela, de um sorriso de orelha a orelha, já murchou, né? Porque a ficha caiu, como dizem os jovens, e ela percebeu que ela passou uma existência, uma reencarnação inteira, para só levar 1% para a vida verdadeira. Para a vida verdadeira. Para essa vida onde a gente está aqui de passagem para exatamente aprender, estudar, se curar e fazer tudo o que a gente tem que fazer, aproveitar essa chance, ela vai deixar 99%. 99%. Ou seja, vai com uma pochete só, né? Vai viajar para a pátria espiritual com uma pochete. Se não for com aquela bolsinha de moeda, né? Que também pode, né? E isso é para a gente pensar. É para a gente pensar o quanto eu estou vivendo a minha vida para o espírito ou para a matéria. E isso a doutrina nos ensina muito bem. Não se pode agradar a Deus e a Mamon. Tudo tem explicação aqui. Tudo. Nada passa. Nada passa. É a nossa necessidade desse momento para nós espíritos em transformação, em evolução. Então eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu acredito sinceramente, piamente, que para que eu possa voltar à Terra em regeneração, eu tenho que passar de ano nisso aqui. Eu tenho que passar de ano nisso aqui. Eu tenho que introjectar, eu tenho que me vestir, espiritualmente falando, de doutrina espírita. Porque senão vai ficar complicado. Eu vou para outro planeta, que é de provas e expiações, para dar continuidade à minha evolução. Nossos maus procedimentos de hoje prenunciam o decorrente inevitável sofrimento de amanhã. E aí vem a questão para a gente poder refletir. As nossas frustrações e carências físicas não são suficientes motivos de sofrimento? As nossas frustrações e carências físicas, do físico, do corpo, não são suficientes motivos de sofrimento? E eles respondem que sim, que são. No entanto, nunca fica só no sim, né? Vem sempre 3 pontinhos depois disso. No entanto, piores são as consequências dos nossos procedimentos contrários ao Evangelho, fora da caridade. Sim, para um sofrimento eu vou sofrer fisicamente. O que acontecer comigo, um câncer, uma doença terminal, né, ter que decepar um órgão, né, amputar, eu vou sofrer fisicamente, eu vou sofrer. Mas o sofrimento maior vai ser por conta do nosso mau procedimento. Porque se afeta o meu físico, vai ser para aquele momento. Porque depois que eu desencarnar, aquilo acabou. Aí eu vou passar para o sofrimento moral. E o sofrimento moral, nós só combatemos com a caridade. E isso a doutrina ensina fantasticamente bem. Fora da caridade não há salvação. E espiritualmente falando. Então, se eu entendo
se eu aceito, se eu acredito que essa não é a minha vida verdadeira, que a minha vida verdadeira é quando eu desencarnar e dar continuidade a ela. Se eu acredito nisso, eu tenho que começar a mudar determinados hábitos que eu venho amealhando ao longo das minhas reencarnações. E a doutrina nos ensina que educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Se você quiser saber de que maneira eu sou portador dessa educação, é só você me observar. E você vai perceber que eu ainda tenho determinados vícios, que eu ainda tenho determinadas situações que estão prisioneiras das minhas reencarnações. Por ter vivenciado muito, muito grosseiramente tudo isso nas outras reencarnações. Então, esses meus maus procedimentos vão trazer as consequências, aquelas que são provenientes de tudo aquilo que a gente chama de desgraça. Olha que volta. Olha que coisa fantástica você entender a desgraça dessa forma. Coisa que quando eu li pela primeira vez, eu confesso, não entendi nada. Porque não eram os registros que eu possuía em mim que eram referentes àquilo que o Espírito estava falando. Não tinha aceitação, tinha rejeição. Não, o que eu entendo de desgraça é isso e ponto final. À medida que você vai estudando, à medida que você vai vivenciando, à medida que você vai trabalhando, você vai passando a entender tudo isso que esses Espíritos querem nos dizer. E que tem a sua noção básica em tudo aquilo que Jesus já traz para nós há tantos e tantos séculos, né? E aí vem uma resposta, né? Uma provável resposta. A pergunta, né? As nossas frustrações e carências físicas não são suficientes motivos de sofrimento? Sim, no entanto, piores são as consequências dos nossos procedimentos contrários ao Evangelho, fora da caridade. Aí vem uma outra questão, mais 10 minutos, né, Iara? Tudo o que se chama infelicidade, segundo o ponto de vista humano, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. O que acabamos de dizer, né? Dos 100%, 10%, do 1%, do 99%. Cessa. Quando eu expirar, quando eu já não estiver mais com o meu cérebro, meu coração funcionando, dado como morto, né? Quem morre é o corpo, porque o espírito dá continuidade. E o espírito vai dar continuidade de acordo com o que a gente está vivenciando aqui nesse momento e de acordo com a nossa bagagem que a gente vem carregando ao longo das nossas reencarnações. Como estabelecer o que é ditoso ou inditoso para o homem? E uma das respostas para isso, precisamos nos transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. O medo, né? É lá que as consequências de tudo aquilo que nós estamos vivenciando aqui nesse momento vai se fazer sentir. Então, eu desencarnando, o espírito partindo para o mundo espiritual, eu vou ter o sofrimento de acordo com as consequências advindas das minhas desgraças. Provocadas, vivenciadas. Então, dizem, né, os espíritos, que se nós achamos que sofremos aqui, que nós nos preparemos. Porque o sofrimento lá é não sei quantas vezes mais forte do que aqui. Vamos depender de muitas bênçãos dos nossos queridos amigos espirituais. Nós vamos depender dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares que entrarão em prece, que muitas das vezes nós nos esquecemos e deixamos para lá. Por isso, das mesas de radiação para os desencarnados, para que eles possam receber
da espiritualidade com esse viés da nossa energia a partir da prece que nós estamos formulando, as bênçãos para que esse sofrimento seja amainado, né? Eu não preciso ir muito longe, né? A gente sabe da história de André Luiz, né? No nosso lar. Né? A gente sabe perfeitamente pelo que a gente pode passar, né? A infelicidade é o esquecimento da nossa destinação transcendente pelo prazer de fruir gozos perniciosos. Isso está no texto. A infelicidade é o esquecimento de nossa destinação transcendente, ou seja, né, para a espiritualidade. Pelo prazer, a gente troca. O prazer maior que a gente vai sentir é quando a gente desencarnar e poder, em desencarnando, seguir uma vida com mais harmonia, com mais paz. Mas eu troco isso pelos prazeres fugais, esse prazer que acaba não sendo prazer e que torna-se um desprazer para todos nós quando a gente entra em contato com ele. Nós pensamos e vivemos uma situação na Terra achando que o certo é o que está na novela das 9, quando na verdade é o que há de mais errado que a gente possa vivenciar. Então, é um exercício de cada um de nós. O que é infelicidade? Como é que a gente pode definir infelicidade? E uma das respostas que eles nos dão é a seguinte: é a alegria malsã. Interessante isso, né? A infelicidade é a alegria que não é sã, é doente. Uma alegria doente. É o prazer desequilibrado. Isso é infelicidade. A vã agitação. A satisfação louca da vaidade. Que fazem calar a consciência. Onde se encontram as leis do Pai. Essa vaidade cala, enterra, apaga as leis de Deus que estão na minha consciência. Porque eu não considero que Deus seja aquele que todos falam. Porque Deus sou eu. A gente lembra muito de Alarico com relação a isso, né? Que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Então que a gente possa, né, de certa forma, na reflexão que nós estamos tendo, e na reflexão que cada um terá, porque poderá em sua casa, poderá em outro local, abrir de novo essa lição, ler toda na íntegra, para reforçar em si esses conceitos que os Espíritos nos trazem, no sentido de fazermos-nos entender aquilo que precisamos entender para sermos espíritos felizes. A felicidade, ela reside em cada um de nós. A minha felicidade não reside com ninguém. Ninguém tem esse poder de me fazer feliz ou infeliz. Esse poder me cabe. Então eu posso, né, de certa forma, eu posso, de certa forma, eu vou voltar aqui, me deram mais tempo, né? Eu posso, de certa forma, né, fazer com que a minha vida seja mais aprazível. Eu tenho esse poder. Mas sabe por que nós não tornamos a nossa vida mais aprazível? Porque a gente coloca esse poder na mão do outro. Eu só sou feliz se eu tiver com fulano. Fulano e cicrano é que me fizeram ser infeliz. Não existe isso. Ninguém tem esse poder está com você. Você se permitiu ser feliz com fulano e você se permitiu ser infeliz por conta de fulano e beltrano. Ninguém chega para a gente e força uma situação que eu não queira. Eu me deixo por fraqueza, por doença,
por vitimização, porque eu quero, e ponto final. Mas ninguém tem esse poder. Então a gente tem que parar de atribuir ao outro a minha vida, porque eu vou ter que dar conta dela quando desencarnar. Nem vou ter que dar conta das vidas dos meus filhos. Eu vou ter que dar conta da minha. E eles vão ter que dar conta da deles. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente começa a trazer para todos nós e fortalecer esse laço que eu tenho que ter com Deus, nosso Pai. Porque enquanto eu não reconhecer esse Deus como sendo o Criador de mim, o Criador da vida, o Criador dos meus irmãos, o Criador da natureza, eu vou ficar pensando que a vida gira em torno de mim. E para que a vida possa girar em torno de mim, é necessário que eu reconheça que Deus é o Todo-Poderoso, né? Então, dando continuidade aqui. Aquele que tem fé no futuro não se importa de deixar sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste. Vamos de novo. Aquele que tem fé no futuro. Quando eu leio essa frase, eu volto para mim. Eu tenho fé no futuro? Que futuro é esse? É o amanhã? É daqui a um século? Eu tenho fé no futuro? Ou eu vivo apenas para satisfazer os meus desejos do presente? Nós temos passado, presente e futuro. Nós temos uma tendência, muitos de nós, a querer vivenciar um passado que já passou e que eu não vou poder transformar, que eu não vou poder modificar. Eu posso tomar determinadas ações como referência para que eu não venha errar de novo. Mas eu não vou poder consertar o que eu já fiz de errado. Se eu vivo o meu passado, não tem presente. Se eu não tenho presente, muito menos futuro. Então eu tenho que viver o meu presente de acordo com as minhas ações do meu passado, analisando, refletindo, lutando para não repetir nos meus mesmos erros, que nós somos experts nisso, vivenciando isso nesse presente para chegar a uma conclusão de que se eu vivenciar esse presente na sua totalidade, o meu futuro vai ser garantido. Vai ser um futuro com mais paz. É a mesma coisa, se você, materialmente falando, se você quer ter um futuro melhor, pelo menos na grande maioria é assim, lógico que há as suas exceções, mas a grande maioria é assim, por enquanto e ainda, né? Você tem que cursar uma faculdade, você tem que ter um diploma para conseguir um emprego, isso, para conseguir... Pelo menos no meu tempo, era assim que acontecia. Hoje mudou muitas coisas, mas ainda se faz dessa forma. Ou seja, se você tiver que escolher alguém, algum candidato para uma empresa, como requisito, você tem que ter o diploma. Você pode ser a pessoa mais inteligente, mas você tem que ter como requisito um diploma. Então eu tenho que ter um diploma. Para que eu tenha um diploma, não vou comprar diploma, eu vou estudar para adquirir esse diploma. Se eu quiser ser um homem de bem, o que eu tenho que fazer? Estudar para conseguir o meu diploma de homem de bem. E se eu quiser, não tem em lugar nenhum, vocês podem procurar, e não venha me falar de autoajuda, né? Dos livros, que são maravilhosos, mas não se compara, né? Você tem aqui, na doutrina dos espíritos, o caminho, os quesitos para você se tornar um homem de bem. Eu confesso que eu parei no primeiro. Eu parei no primeiro para poder refletir tudo de novo, estudar tudo de novo, para poder, de certa forma, ter em mim, a certeza absoluta de que, seguindo isso, eu serei bem melhor do que eu já fui. E serei. Porque hoje eu tenho essa prova comigo mesmo.
Eu era um antes da doutrina espírita, sou outro hoje. Por quê? Essa é a evolução do espírito. E essa doutrina, ela fala para o espírito. E para a gente poder concluir, diz assim: a verdadeira desgraça não se encontra nas dores físicas. A verdadeira desgraça, ela não se encontra nas dores físicas, que nos afligem, e sim nas consequências desastrosas de nossos maus procedimentos. A desgraça que hoje experimentamos, muitas vezes prenuncia a felicidade que se avizinha. Parece incrível a gente falar isso e parece incrível a gente ter que entender isso. Como que a desgraça que nós vivenciamos está prenunciando uma felicidade futura? Como é que pode isso? Mas isso a doutrina espírita explica. Porque para toda transformação há que haver o caos. E o caos, para que ele possa acontecer, ele vem acompanhado de tudo aquilo que a gente entende como sendo desgraça. Só que quando passar esse caos, nós vamos vislumbrar a mesma coisa que quando acaba aquela tempestade que chove a cântaros, o sol aparece, tudo se ilumina, o ar fica melhor, podemos respirar melhor, porque experienciamos aquilo que outrora nós falávamos que era uma desgraça na nossa vida. Então é um caminho, é a gente poder refletir nas nossas vivências atuais e procurar saber o que eu considero como sendo desgraça nesse meu caminho evolutivo. Eu procurar saber com aqueles que me cercam, com os meus familiares, com os meus amigos, em que momento eu estou envolvido com essa energia que nós computamos como sendo desgraça. E se eu começar a me aprofundar muito nessa questão, eu vou começar a perceber o quanto de positivo está me trazendo toda essa questão. Só que nós não temos paciência para pensar. Nós não temos paciência para entrar em contato conosco mesmo. Nós temos muito medo de olharmos para nós mesmos e reconhecermos quem de verdade nós somos. Mas isso vai acontecer. Porque quando esse corpo se desfizer, eu vou ter que entrar em contato comigo mesmo. Queira ou não queira. Então, para que a gente não venha sofrer tanto quando desencarnar, façamos isso agora. Vamos fazer de conta que nós estamos diante de um espelho. Ou faça isso diante de um espelho. E olhe para você mesmo. E penetre nas janelas da alma, que é o seu olhar no olhar que está à sua frente. E aí você vai percorrer uma viagem que até mesmo você vai duvidar depois. Porque você vai se reconhecer ali um ser com todo o poder que Deus emanou para você. E aí, dessa forma, você tendo coragem suficiente e se aproveitando desse poder que você tem, você vai poder modificar o rumo da sua vida. Você vai poder olhar para você e você vai agradecer a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo pelo que eu tenho passado. Que a desgraça que aconteceu na minha vida e que vai acontecer ainda, hoje eu tenho certeza que pesará para mim mais os fatores positivos do que os negativos. Muita paz. Nós só temos a agradecer ao nosso querido Bira por todas as considerações que nos trouxe na noite de hoje. E temos a certeza, é muito material para nós fazermos as nossas reflexões, mas o resultado disso será o nosso próprio enriquecimento para a continuidade da nossa jornada.
Que Jesus o abençoe, que Ele esteja conosco em outros momentos e que possamos, com firmeza, dar esse passo adiante. Passamos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, dentro do qual nossa querida Fátima vai trazer também a sua colaboração. E como dissemos, analisando a mensagem assinada por Emmanuel, do livro Fonte Viva, Ante o Sublime. E em Atos, capítulo 10, versículo 15, está registrado: não faças tu comum o que Deus purificou. E nos diz Emmanuel: existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe moldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Convidamos agora os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para que possamos proceder à tarefa de assistência aos nossos irmãos aqui presentes, como também pedimos aos nossos amigos através da internet que busquem se colocar em posição confortável, mantendo suas mentes ligadas à expressão do pensamento que aqui nos foi trazido na noite de hoje pelo nosso querido Birajara, cientes de que terão também a mesma assistência através de seus benfeitores espirituais. Receberemos com todo carinho forças renovadoras, mas também nos é concedido este momento para, elevando os nossos pensamentos, atendermos às necessidades daqueles nossos irmãos que sabemos com tantas responsabilidades sobre os ombros. Lembremos dos administradores do nosso país, da nossa cidade, de vários outros países que precisam também da nossa vibração de muito carinho. E chegamos, Senhor Jesus, ao momento do passe, a este momento solene para todos nós, em que registramos de maneira mais específica
a presença de teus mensageiros junto a todos nós. Que saibamos, Senhor, acolher e guardar em nós todas essas energias que nos serão trazidas neste momento. Que saibamos senti-las penetrando o nosso ser, para que assim, mais fortalecidos, mais firmes, continuemos a nossa caminhada em direção ao nosso progresso, ao nosso crescimento. E agradecidos por mais esta oportunidade, pedimos, Senhor, que abençoes o nosso momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então a este momento de suporte espiritual para todos nós. A página de hoje nos fala sobre o sublime que Deus nos entrega à vida. E o versículo é: não faças tu comum o que Deus purificou. E Emmanuel começa nos dizendo que este versículo está dentro de uma situação específica de Simão Pedro, mas ele, Emmanuel, pretende retirar esse versículo do contexto como se fosse uma flor que é retirada de um ramalhete, para que nós possamos pensar melhor sobre ele. Qual era o contexto em que este versículo se inseria? Simão Pedro foi chamado por 3 homens a visitar um centurião romano. Ora, os judeus não entravam na casa dos romanos, dos gentios, como eles chamavam, nem se sentavam à mesa com eles, porque todos os que não fossem judeus eram considerados impuros. Mas Pedro tem uma visão onde vários animais lhe apareciam e onde esses animais lhe pareciam todos como puros, quando para eles também determinados animais não poderiam servir de alimento, porque eram impuros. E então ele recebe o convite desses 3 homens para ir à casa do centurião romano, e ele ouve uma mensagem quando lhe é dito que Deus não faz acepção de pessoas. Não faças tu comum o que Deus purificou. Ou seja, não há homens melhores do que outros, não há espíritos encarnados ou desencarnados que sejam impuros diante de Deus, porque todos somos seus filhos. E aí Emmanuel tira essa lição para tudo o que temos na vida e que normalmente vulgarizamos, ou seja, não damos valor. E normalmente precisamos até perdê-los para que se desperte em nós o valor que eles têm. Dias sem sol nos entristecem. Em países onde o sol é escasso, a depressão é maior. Como amamos o sol quando passamos dias sem sol? Como amamos uma flor quando não temos a possibilidade de vê-las, de partilhar da sua alegria ou do seu perfume? Quanto esforço, pergunta Emmanuel, custou a domesticação das árvores e dos animais? Não pensamos nisso quando comemos uma fruta, e nem pensamos nisso quando o nosso cachorrinho corre feliz ao nosso encontro. Mas, na verdade, são séculos e séculos de evolução, evolução abençoada por Deus, evolução orientada, no caso do nosso planeta, pelo nosso Mestre Jesus e por espíritos que nisso trabalham por séculos a fio. Não damos valor, mas quando o alimento não é bom ou quando não o temos, aí, em geral, valorizamos o nosso alimento. Da mesma forma, nós temos a nossa máquina orgânica, o nosso corpo. Quanta paciência do céu não foi empregada na estruturação dessa máquina tão complexa, onde tudo funciona sem que precisemos dizer ao coração que ele funcione devidamente, ou ao estômago, ou ao pulmão, ou aos músculos, e por aí vai. Mas quando a coluna dói, nós lembramos que temos coluna, porque normalmente não nos damos conta da existência dela.
Quando um nervo não funciona e sentimos uma dor, o ciático, ou quando a visão se embaça, nós percebemos a grandeza da possibilidade de ver, de falar, de caminhar, de digerir o alimento. Uma crise de asma nos mostra como é bom poder respirar livremente. Então, Emmanuel nos convida. Usemos da nossa razão, que é uma luz gradativa e que vai nos mostrando a pouco e pouco, à medida que evoluímos, o quanto é sublime tudo o que temos ao nosso redor. Aquilo que chamamos de desgraça, como hoje vimos, é muitas vezes entendido por desgraça porque não vemos a quantidade de joias preciosas que circundam a nossa vida. Às vezes falamos tão mal do nosso país. Há muitos problemas, mas quantas coisas boas temos aqui. Elas também existem e precisamos olhar para elas e dar a elas o valor. Emmanuel nos diz que, na realidade, tudo nos convida a produzir em favor da multiplicação desses tesouros infinitos. Toda a natureza nos convida ao trabalho. Cada dia louva o Senhor, nos convida Ele. Louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Que o Senhor Jesus então nos ampare para que possamos dar valor a tudo o que temos, percebendo que tudo isso está reunido para que possamos progredir, trabalhando, construindo o melhor para nós próprios e para todos aqueles também que estão junto a nós. Que o Senhor nos abençoe. Mantenhamos nossos pensamentos elevados para a sustentação do momento da comunicação do plano espiritual. Prezados irmãos, o mundo carece de paz. Os homens desejam ardentemente a paz. Olhando para o lado, vemos conflitos enormes entre os homens, as sociedades. Todos aqueles que pensam de uma forma não aceitam o que o outro pensa diferentemente. Além dos pensamentos, temos as ações. E os conflitos necessariamente aparecem como uma forma inerente à própria natureza dos homens. Nunca se precisou tanto de paz. Os espíritos conscientes tentam apaziguar e compreender. Os espíritos elevados buscam ardentemente traduzir os conceitos de Deus, de Jesus, aos que estão na face da terra. Mas os homens estão carentes da paz e desejam a paz, mas esta paz para muitos não é a paz de Deus, é a paz dos homens. Há que se melhorar sempre a visão do homem e espiritualizando-o cada vez mais. E os conceitos da vida espiritual, que pouco a pouco são traduzidos na face da terra, através das lições da própria vida que a reencarnação propicia e dos conceitos que as religiões, em particular o Espiritismo, faz com que os homens desejosos de paz busquem
compreender melhor as atitudes de todos esses homens que vivem em conflitos. Que não dizer ainda dos conflitos íntimos que cada um possui consigo próprio, com Deus, com a própria natureza do ambiente em que vive. É um contrassenso. Se o homem deseja a paz, como ele destrói tanto a natureza? Como ele é adepto e aceita a destruição do próprio ser que está ao seu lado e de tantos outros seres, animais que vivem também deste planeta. Esta inconsciência, por assim dizer, do espírito que habita a face terrena, faz parte ainda da ignorância que se traduz nas incertezas, inseguranças, da falta de fé, da falta do reconhecimento da paternidade divina e da falta do reconhecimento de que é um espírito imortal transitoriamente habitando um corpo terreno e que um dia irá retornar ao mundo espiritual. Assim, caros filhos, cada um de vocês estão começando a compreender melhor a vida, a dor que está presente em corpo físico, a dor moral dos conflitos sociais, familiares, a dor de levar, não em si, mas a dor de outro semelhante, faz com que comecem a perceber que todos esses conceitos, conflitos e análises do homem terreno não pode se sustentar por si só. Precisamos de Deus, Deus em mente e em coração. Cada vez mais que assim nos aproximarmos de Deus, estaremos como espíritos conscientes, participando não da destruição, mas da construção do bem. E é para isso que o Espiritismo permanece e cresce na face terrena, visto que cada espírito, sendo ele imortal e se reconhecendo como um espírito, irá perceber que todos esses conceitos são verdadeiros, atingem a razão e atingem também ao coração. Cada um de vocês aproveitem esses conceitos, traduzindo-se cada vez mais em atitudes generosas, conscientes no bem, que possam e podem fazer em vida de vocês, junto aos seus familiares, junto à natureza, junto aos animais, junto, enfim, a tudo aquilo que prezam ou dizem prezar, para vivenciar este paz tão necessária, a se começar principalmente dentro de cada coração de vocês. Deus simplesmente é amor. E este amor se traduz em paz, em generosidade, em compreensão, em bondade, em participação, em solidariedade, em trabalho efetivo no bem, para que expressem principalmente
esta mesma paz que existe e irá sendo construída em seus espíritos para todos aqueles que se aproximam junto de vocês. Exemplos temos todos, a começar por Jesus. Agora, cada um de nós deve construir a paz que precisamos dentro de seus próprios corações. Um abraço do Herman e que todos possamos nutrir e vivenciar a paz já conquistada. Muita paz para todos. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, só nos resta agradecer por tudo quanto recebemos na noite de hoje. Pela palavra esclarecedora, pelo amparo da espiritualidade amiga, por tudo isso, Senhor, que vem até nós, para que o fortalecimento que estamos recebendo continue a nos sustentar na continuidade das nossas existências, no nosso exercício de viver. Que sejamos, Senhor, verdadeiramente instrumentos úteis para que, em algum momento, possamos identificar o reino de Deus junto a todos nós, com a nossa ação, com o nosso desejo sempre de fazer o bem acima de tudo. Agradecemos por tudo isso que nos veio e pedimos, Senhor, que possamos agora regressar aos nossos pontos de origem, sempre sob a Tua bandeira protetora, e que a Tua paz, que a paz que vem de mais alto, do nosso Pai, dos nossos benfeitores, continue a nos sustentar hoje e sempre. Graças a Deus. Damos então por encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje.